Saudations, essa aula aqui é referente àquela primeira aula que a gente teve, né? Aquela que ficou extremamente bagunçada, né? E aí eu tomei a liberdade de fazer esse slide, eu vou tentar fazer esse estilo de aula para as próximas, né? Eu vou montar um slide, vou gravar por cima antes, vou enviar para vocês antes da aula em si, para caso alguém tenha interesse de ver antes e já vem para aula com as dúvidas formadas. E aí depois eu mando os PDFzinhos e as paradinhas tudo certinho pra vocês. Novamente tá aqui meu número pra quem precisar, né? Mas, pô, a gente já tá no Zip-Zop, então não vai precisar disso. Então vamos começar do basicão do basicão. Átomos e orbitais. Aí a gente tem aquela brincadeira, né? Os átomos são compostos de 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Porém, a rigor, existem subpartículas que formam cada uma delas, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Eles são feitos de outras subpartículas. São os muons, gluons, bósons, quarks e por aí vai. Tá? Mas não serão objeto de estudo. Aqui o próton ele tem carga 1, peso atômico 1. O nêutron, carga 0, peso atômico 0, ou seja, a mesma massa do próton, porém neutro, sem carga. E o elétron, carga menos 1 e peso atômico 0. Tá? Por que o peso atômico dele é 0? Ele não é 0 propriamente dito, mas a massa do elétron ela é aproximadamente 1 sobre 1800, eu não lembro exatamente esse número, vezes a massa do próton. Tá? Deixa eu até aumentar um pouquinho a caneta aqui. Pronto. Ela é bem pequenininha, ela é bem ínfima comparada com a massa do próton. Então a gente pode dizer que o peso atômico dele é aproximadamente 0. Tá? E essa carga menos 1 aqui, na verdade, é esse menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Por consequência, a carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Safo? Agora aqui, a título de representação, quando a gente for observar a tabela periódica, temos essa representação aqui para os meus átomozinhos. Tá? Em cima é o número atômico, que é o número de prótons, e embaixo a massa atômica. A massa atômica é a soma da massa do cara, né? O átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. E aí na hora que eu for somar a massa de toda essa galera que compõe ele, vai dar uma massa atômica. Como o peso atômico do elétron é aproximado para 0, vai ser só a soma dos números das massas de prótons mais nêutrons. Tá? E aí tem um detalhe, o número de prótons não necessariamente é igual ao número de nêutrons, ok? Tem compostos que esses números vão divergir, principalmente nos compostos de maior peso atômico. Tá? Acho que a partir do cloro já começa a ter uma diferença. Isso é porque eu preciso de mais nêutrons do que prótons para estabilizar, né? Porque senão seriam muitas cargas positivas lá no núcleo, elas ficariam todas aglutinadas, caóticas, cheias de energia. Então para isso eu tenho mais nêutrons. Agora o que vai ser igual é o número de elétrons. Então o número de elétrons, Na-, tem que ser igual ao número de prótons. Justamente para manter a neutralidade do meu camaradinho. Tá? E aí aqui embaixo, observação, o elétron possui dualidade onda-partícula, que matematicamente pode ser descrita como uma função de onda, mais especificamente a equação de onda de Schrödinger, que é essa brincadeira aqui, se eu me lembro bem. Derivada segunda de Xi, isso aqui é o Xi, tá? Uma letra grega. Derivada segunda na posição, mais 8π ao quadrado vezes a massa sobre a constante de Planck ao quadrado, que multiplica a energia do sistema menos o potencial a qual ele está submetido, vezes Xi, isso é igual a 0. Essa equação aqui eu não lembro de cabeça não, tá? Pelo amor de Deus. Quando eu tava... Isso aqui eu dei em Física 4 na faculdade. Quando eu estava dando Física 4 eu lembrava de cabeça, mas agora eu não lembro. Eu não trabalho com isso. Tá? Isso aí é mais a título de curiosidade. E a gente vai ver que mais para frente, essa função Xi, ela elevada ao quadrado, o módulo dela ao quadrado, vai dar a densidade de probabilidade de achar o elétron num determinado lugar. Tá? Eu boto aqui a carga do elétron, aquele 1 e menos 1, e a massa do cara. Se você quiser a massa do próton, pega isso aqui e multiplica por aproximadamente 1800. Indo para a próxima página, átomos e orbitais. O átomo, no seu estado fundamental, possui o número de elétrons igual ao número de nêutrons, já falei. O número de nêutrons, já falei também. E aí a gente tem essa coisinha aqui. Os elétrons são distribuídos em níveis e subníveis. Então a gente pode entender os níveis como escadas, tá? E os subníveis como escadinhas
dentro das escadas. Não sei se me fiz entender, mas é como se fosse uma coisa crescente. Não é contínua, tá? Não é contínua, dado o postulat de Planck. É discreta, mas é uma escadinha crescente, tá? E aqui embaixo eu vou botar como exemplo meu átomo, bonitinho, a bolinha, e o orbital 1s. O orbital 1s esférico ao redor do átomo. Isso é título de curiosidade, né? Agora o orbital 2p. Eu vou botar aqui um dos 3 orbitais 2p que existem. Porque como é que funciona? O orbital p, ele é tridimensional. Ele é nos eixos x, y, z. Então eu vou ter um px, um py e um pz. Aqui eu vou falar que esse aqui é o px, tá? Mas eu também teria o py e o pz entrando e saindo do plano, beleza? É essa gravatinha aí. E aí o que acontece? Os elétrons, eles têm a probabilidade de estar dentro dessa região, ok? A probabilidade de estar dentro dessa região do orbital aqui, dessa região do orbital aqui. Eu sei com certeza que ele não está no núcleo, porque senão ele colapsaria com o núcleo, e eu tenho certeza que ele não está fora do orbital. Eu tenho certeza que ele está dentro do orbital, tá? Tenho certeza que ele está lá dentro. Eu não tenho certeza onde ele está. Eu tenho certeza, quer dizer, eu não tenho certeza da posição dele, as coordenadas x, y, z. Eu tenho certeza que ele está dentro desta região e não das coordenadas x, y, z dele. Tá, beleza? E até a partir disso, dessa certeza da região onde ele está e incerteza da posição exata, que a gente vai construir a nossa função densidade de probabilidade, que é onde ele está e onde ele com certeza não está. Aqui no caso, se eu for escrever em termos de probabilidade, ele com certeza não está no núcleo, então parte de 0, vai até um valor, e aí eu tenho certeza que a partir desse raio aqui, ó, eu vou até fazer assintoticamente, eu tenho certeza que ele não está além desse raio. Só que esse raio aqui, ele pode ser entendido como o limite lá no infinito. Então, no infinito eu tenho certeza que o elétron não está. Por isso que essa função probabilidade aqui, ela é assintótica e tende para 0 no infinito, tá? Isso aqui é a distância do elétron, a distância do plano que eu estou analisando até o núcleo, ok? Então aqui os elétrons têm a probabilidade de estar dentro dessas regiões, determinados orbitais, e o princípio da incerteza de Heisenberg não nos permite dizer qual é exatamente a posição dele aqui. Eu sei que ele está aqui com uma determinada energia, quer dizer, eu sei que ele está dentro dessa região, mas eu não sei que ele está nesse ponto aqui especificamente, tá? O princípio da incerteza de Heisenberg não permite dizer que a gente saiba 100% tanto velocidade quanto posição, né? Então, se eu fosse chamar o vetor posição dele de x, do elétron, e o momento linear dele, essa incerteza aqui, desses erros, tem que ser maior ou igual a 2h cortado, não lembro agora como é que é, mas enfim, é uma equação desse tipo. Ou seja, eu tenho que satisfazer essa inequação. Eu não tenho como saber 100%, isso aqui são incertezas, tá? Eu não estou medindo, eu não estou botando 5 metros por segundo vezes a massa, não. Isso aqui é incerteza da coisa. E eu não posso botar uma incerteza 0 aqui. Eu não posso ter certeza tanto da posição quanto da velocidade. Se eu tenho certeza 0 nisso aqui, esse aqui tende para infinito. Então, se eu sei perfeitamente a velocidade, eu não tenho ideia da posição, porque uma incerteza vai para 0, a outra tende ao infinito. Tá? E isso para satisfazer essa inequação. Mas isso aí é só a título de curiosidade. Vocês devem ver isso aí em química orgânica ou física moderna, alguma coisa assim mais avançada. Estou botando aqui a título de curiosidade. Essa primeira aula vai ser mais expositiva do que matéria pesada. Então aqui, por regra, cada orbital acomoda no máximo dois elétrons de spins opostos. Então dentro desses orbitaizinhos aqui, ó, dentro desse orbital 1s, por exemplo, eu vou ter 2 elétrons no máximo e ambos de spins opostos, tá? Isso, o que é o negócio do spin? O negócio do spin, ele é um momento magnético para o meu elétron. Se eu tiver 2 spins condizentes, 2 spins congruentes na mesma direção, eles se somam e eu não consigo garantir a magnetoneutralidade, entre aspas, do meu elétron. Tá? Tudo tende à situação de menor energia, né? Se eu tiver 2 coisas de mesmo spin, é uma situação mais instável. Então, como a natureza ela tende a menor energia,
eu sei que naturalmente vão ser spins opostos justamente para o momento magnético se anular, tá? E isso aqui, essa impossibilidade de ter elétrons com o mesmo spin no mesmo orbital, é o princípio da exclusão de Pauli, tá? Ele exclui que dois elétrons tenham o mesmo spin, mas ele permite que dois elétrons no mesmo orbital tenham spins opostos, ok? Aí aqui, a título de curiosidade, os orbitais D, né? O P e o S são bonitinhos, o S é uma esferinha e o P é uma gravatinha. Na verdade, o P são 3 gravatinhas, né? Também tem para cima e aqui nos eixos coordenados. O D é esse caos aí. As bissetrizes aqui, por exemplo, esse DXY são as bissetrizes do plano XY. O DYZ são as bissetrizes do plano YZ. O DXZ são as bissetrizes do plano XZ. Aqui, dx ao quadrado menos y ao quadrado é condizente com o plano XY. E aqui é a bichupeta. Aqui o orbital F é mais caótico ainda, tá? Essa bagunça aqui, esse monte de ovo de Páscoa aí, e aqui é uma bichupeta. Aqui, continuando, átomos e orbitais, eu boto essa observação, porque aqui a gente está vendo muito bonitinho que, pô, é só uma gravatinha, só uma esferinha, mas a geometria é ligeiramente mais complexa do que isso, tá? O meu átomo, na verdade, vamos entender como se fosse uma nuvenzinha. Esses orbitais são nuvenzinhos. Então o orbital 1s, por exemplo, é a esferinha bonitinha. Já o orbital 2s são duas nuvenzinhas concêntricas com o átomo. E o que essas duas regiões me dizem? Deixa eu pegar um vermelho aqui, não tão vermelho. Esse orbital 2s me garante que o elétron ou está aqui dentro ou aqui dentro, tá? Dentro dessa rosquinha ou dentro da bolinha que envolve o átomo. O que eu tenho certeza onde ele não está é no átomo, nesse plano preto e nesse segundo plano preto. O segundo plano preto seria mais ou menos a distância quando tende ao infinito. Então eu tenho certeza que o meu elétron ele não está no infinito. Safo? A mesma coisa com o 3s. Então aí são 3 bolinhas no 3s. Uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas. Quando eu enviar essa aula, o PDF desse slide para vocês, eu vou tentar botar uma imagem que exemplifique melhor. Porque escrever assim fica muito, como é que se fala? Abstrato. E isso funciona da seguinte forma. Eu tenho planos nodais. Esses planos nodais são os planos que cortam, planos ou superfícies nodais, tá? Eles cortam mais ou menos a região do espaço onde está meu átomo. E eu tenho certeza que o elétron não está nessa região que é cortada, tá? Então aqui, no caso, eu teria um ponto nodal no átomo, porque eu tenho certeza que o cara não está lá, que o elétron não está lá. E eu teria uma superfície nodal no infinito, que seria essa vermelha. Aqui eu tenho um ponto nodal e 2 superfícies nodais. Aqui eu tenho um ponto nodal e 3 superfícies nodais, e por aí vai, tá? A mesma coisa no orbital P, com a ressalva de que o P ele é a gravatinha, né? Então ele tem uma particularidade inerente a ele. Por quê? É como se eu pegasse essa bolinha aqui e cortasse por esse plano. Se eu pego aquela bolinha e corto por esse plano, dá essa coisa aqui de baixo. Essa coisa aqui de baixo é justamente a bolinha cortada por um plano e pela superfície lá no infinito. Então o meu orbital ele fica com essa forma. É como se fosse, a rigor, um hamburguinho. Tá aqui meu átomo e tá aqui meu orbital P. Ele tem mais ou menos esse formato aqui, como se fossem 2 rins, sei lá. E ele vai ficando mais complexo conforme o aumento de nível. Conforme o aumento de nível, aumentando o número de planos nodais, tá? Por exemplo, aqui no 1S, ele tinha uma superfície nodal, que é aquela no infinito. Aqui eu tenho 2 superfícies nodais. Aqui eu tenho 3 superfícies nodais. Aqui eu tenho um plano nodal e uma superfície nodal. Aqui eu tenho um plano nodal e 2 superfícies nodais e por aí vai, tá? O orbital 3P, ele é dessa forma aqui, ó. 2 gravatitas. Então eu tenho novamente meu planinho nodal aqui, isso, e essa aqui lá no infinito. E o 3P, perdão, e o 4P, mesma lógica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu fosse fazer a mesma figura, ia ser isso aqui com uma bolinha a mais lá fora, tá? E aí, o legal é que... Eita! Cadê? O legal é que se eu for pegar
essa brincadeira aqui, vamos supor que eu calculei, eu conheço a energia do meu elétron, eu conheço o potencial ao qual ele está submetido, então eu conheço a função Xi. Se eu conheço a função Xi, o que acontece? Eu consigo, vou até aproveitar esse aqui, vou escrever aqui no cantinho. Se eu conheço a função Xi, eu sei quanto que vale o módulo dela ao quadrado, né? Pô, é só pegar, elevar ao quadrado e tirar o módulo. Só que essa função, módulo de Xi ao quadrado, ela tem um significado importantíssimo para a gente. Ela é a função densidade de probabilidade. Densidade de probabilidade é achar o elétron num determinado volume, por isso densidade. Tá? E como é que ela funciona? Ela mede a densidade de probabilidade de eu achar o elétron num determinado espaço, enquanto eu vou me distanciando do núcleo. Né? Então eu estou pegando essa distância radial aqui, x. Essa é a abscissa ali da minha brincadeira. Então quanto mais para fora eu estou, mais difícil é achar o elétron. E quando eu estou em x igual a zero, ou seja, quando eu estou no átomo, dentro do átomo, eu sei que o elétron não está lá. Então como é que funciona para orbitar um s, por exemplo? É esse aqui, um morrinho assintótico, um s. Agora, para o 2s, são duas bolitas, são dois morrinhos. Assintótico aqui no infinito. Aqui é uma região cujo valor de Xi ao quadrado é zero, porque é um plano nodal, então eu tenho certeza que meu elétron não está no plano nodal, ou seja, Xi ao quadrado é zero. Então se eu fosse pegar do 3s, 3 morrinhos, pá, assintótico por infinito, por aí vai, bonitinho, tranquilo. Para o P é a mesma coisa, Aqui, para o orbital 2P, por exemplo, eu tenho certeza que ele não está nesse plano aqui, ó, nesse plano, zero, e eu sei que ele com certeza não está no infinito, então também é assintótico para zero. Beleza? E o interessante é que a área abaixo dessa curva aqui, na hora que a gente fizer a integral de Xi ao quadrado, módulo de Xi ao quadrado, isso tem que totalizar 100%. Então a probabilidade de achar o elétron em todo esse espaço aqui tem que ser 100%, porque eu com certeza vou achar ele em algum lugar no espaço infinito. Tá? Se eu pegar todo o espaço e eu disser que existe um elétron aqui, ele com certeza vai existir em todo o espaço. Tá? Em todo esse espaço que eu peguei. É como se eu estivesse falando, dentro do universo existe um elétron. Com certeza existe um elétron dentro do universo. Agora, na região compreendida por esse plano nodal, existe um elétron? Não. Na região compreendida pelo núcleo do átomo, existe um elétron? Não. Mas na região compreendida pelo universo, ou seja, tudo, existe o elétron. Beleza? Aí vamos entrar no mérito de distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica do átomo consiste em preencher os orbitais com o número de elétrons, sempre seguindo as regras de Rand e de Linus Pauling. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou escrever a coisinha de Linus Pauling. Pronto. Aí o que diz a regra de Rand? Não vou usar o azul porque senão vai... E o verde também se esconde aqui no plano. Então quem for daltônico vai sofrer. A regra de Rand, ela só permite dizer que botemos mais de um elétron na mesma caixinha depois de preencher todas. Então, por exemplo, se eu for analisar o orbital D, 5 caxitas, eu só vou partir para... Vou fazer de vermelho aqui. Eu só vou partir para isso quando eu tiver preenchido todas as outras. Então eu não posso, por exemplo, pegar e meter logo 2 elétrons numa mesma caixinha. Não, eu tenho que botá-los em caixinhas vizinhas. Por que eu tenho que fazer isso? Situação de menor energia, senhores. Situação de menor energia. Vamos analisar um orbital P, por exemplo. Px e Pz, vai. Sei lá. O que vocês acham que é mais estável? Eu botar 2 elétrons que têm a mesma carga, ou seja, 2 caras com a mesma carga se repelem. Vocês acham que é mais prático eu botar 2 elétrons no mesmo lugar ou botar 2 elétrons em orbitais vizinhos? Entendeu? Em orbitais de mesmo nível, mesma natureza, porém em orbitais diferentes. Um Px e o outro Py. É a situação de menor energia. Como a natureza sempre tende à situação de menor energia, o átomo em seu estado fundamental, ou seja, seguindo a regra de Rand, vai ter um elétron em cada caixinha e só vai ter 2 elétrons numa caixinha só depois de ter preenchido todas elas. Tá? Então na hora que eu botei 5 aqui, agora eu posso botar outro aqui. Agora eu posso botar mais um aqui, agora eu posso botar mais um aqui e vice-versa. Tá? Lembrando, 2 elétrons no mesmo orbital, eles vão se repelir, pois eles têm carga. Tá? No orbital S é a mesma coisa, só que o orbital S é só uma caixinha, então é mais simplista. Agora, como esses orbitais eles têm geometrias mais complexas, o elétron ele tem um espaço relativamente mais restrito para se mover. Ou seja, a toda hora
dois elétrons vão estar se interagindo entre si, então gera mais estabilidade, ok? Por isso existe a regra de Rand. A regra de Linus Pauling é de preenchimento em ordem estritamente crescente de energia. Então eu estou sempre preenchendo do orbital menos energético, é 1, para o orbital estritamente mais energético, logo em seguida. E como é que é essa brincadeira aí? Vocês conhecem esse triângulo aqui, né? 1s2, 2s2, 3s2, fazendo um monte de várias linhas paralelas em vermelho não tão escuro. Pronto. Aí aquela brincadeira, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, seguindo sempre a orientação dessas linhas paralelas aqui, tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que o orbital 2s é ligeiramente mais energético do que o orbital 1s. É a mesma coisa que dizer que o orbital 4s2 é mais energético do que o orbital 3p6. É a mesma coisa que dizer que o orbital 3d10 é mais energético do que o 4s2, e por aí vai, ok? Não sei como é que o cara chegou nessa conclusão, não. Até uma curiosidade que eu deveria saber, né? Mas, enfim. E notem, uma coisa interessante é, eu vou crescendo a natureza dos orbitais, né? Até o orbital F. Depois eu vou diminuindo o número de orbitais. Por que eu vou diminuindo? Lembram que a gente começa a ter vários cortezinhos no meu orbital? E ele começa a ficar cada vez mais distante do núcleo do átomo? O que acontece é, quanto mais afastado todo o átomo e quanto mais cresce a complexidade dos meus orbitais, mais rarefeita fica essa nuvem. Não sei se eu me fiz entender. Vamos imaginar que o orbital 1s, ele é uma nuvenzinha aqui bonitinha, perfeito, tranquilo? Ele é uma nuvenzinha densa, eu consigo ver, uma nuvem de água prestes a chover, tá? Em contrapartida, o orbital, por exemplo, 7f, ele vai ser uma nuvem tão rarefeita que a gente não consegue diferenciar ele energeticamente, tá? Ele é um negócio muito rarefeito. Então, para fins de química, a gente não considera a existência dele, tá certo? E é por isso que ele vai diminuindo. Essa complexidade dos orbitais elas vão diminuindo, até porque eu estou aumentando drasticamente o número de planos nodais e por aí vai, então fica um negócio bem caótico e bem rarefeito essa nuvem. E aqui uma outra coisa interessante para se perceber é, eu tenho um número máximo de elétrons que são acomodados por níveis. Por exemplo, o orbital S acomoda no máximo 2 elétrons, o orbital P acomoda no máximo 6, D 10, F 14. Tô chovendo no molhado. Tá, agora vamos ver o nível 1. O nível 1 acomoda no máximo 2 elétrons. Por sua vez, o nível 2 acomoda no máximo 8 elétrons. Por sua vez, o nível 3 acomoda no máximo 18 elétrons. 32 elétrons, 32 elétrons, 18, 8. Beleza? Esse é o número máximo de elétrons que cada nível acomoda, tá bom? E aí, eu quero saber quantos elétrons tem quantos elétrons eu posso preencher até o nível 6. Beleza, é só somar essa brincadeira toda aqui, tá? Deixa eu apagar essa coisa aqui. Então tá, já falei da regra de Rand, Linus Pauling, beleza? Vamos fazer a distribuição eletrônica para o carbono, por exemplo. Carbono C6, né? Quando a gente escreve distribuição eletrônica, a gente bota entre colchetes. Então, o carbono é C6, ele é 1s2. Vou escrever aqui embaixo 1s2. 6 prótons, vulgo ele tem 6 elétrons. 1s2, 2s2, até o momento tem 4 elétrons. Qual que é o próximo nível? 6p6 é o P8, cacete. 2p, faltam 2 elétrons, 2p2. Fecharam meus 6 elétrons. Safo? Tranquilo. E aí, como nem todos são flores, existem exceções. A química é um panfletinho de regras e uma enciclopédia de exceções. Eu já falei isso em aula, eu vou sempre falar em aula porque é verdade, tá? E aí tem o caso dos metais de transição, nos quais os orbitais D, eles meio que sacrificam o orbital S, que supostamente estaria completo, para adquirir uma situação de menor energia e mais estabilidade. Vamos, por exemplo, fazer aqui, ó, 4s2, 3d10. Vamos lá. 4s2, 3d10. 4s2, 3d10. 4s2, 3d10. Epa. S2, D10. Pronto.
Eu vou ter aqui meu 4s2. Vamos, por exemplo, pegar o D9. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É mais energeticamente favorável eu tirar um elétron daqui para completar esse meu orbital D, tá? É mais energeticamente favorável fazer isso. Então, em alguns átomos, a distribuição eletrônica deles vai ser anômala, no qual um orbital S se sacrifica, entre aspas, né, para completar o meu orbital 3D. A gente pode observar isso nos caras que terminam com D9, que supostamente terminariam com D9, mas tem distribuição eletrônica anômala, tá? A mesma coisa, os caras que terminam com D5, então é 4s2, D4. Do mesmo jeito, esse elétron aqui, esse camaradinho aqui, esse maluquinho, vai para lá para ficar numa situação de menor energia, mais estabilidade. Ah, mas por que ele faz isso nesse caso? Eu não entendi. Porque, veja bem, é aquele negócio, eu tenho dois elétrons ocupando o mesmo orbital. Dois elétrons, mesma carga, se repelem. Faz mais sentido e é mais energeticamente estável eu tirar esse cara de uma situação de repulsão e instabilidade e dar o próprio orbital dele para ele. Então todo mundo fica bonitinho, sozinho no seu orbital, ninguém repele ninguém. E eu ainda por cima adquiro uma situação de simetria, tá? Onde todas as caixinhas do orbital D estão preenchidas. Então todo mundo está sozinho, bonitinho, tá safo. É o cara em sua situação de estabilidade. E aí acontece a mesma coisa. Não é que acontece a mesma coisa. O nitrogênio, pelo mesmo argumento de simetria, ele tem uma característica interessante para a gente ver. O nitrogênio, nós somos feitos de carbono, nós estamos respirando oxigênio e temos aminoácidos compostos por nitrogênio em nosso corpo, então o nitrogênio está fortemente presente na nossa vida, então seria interessante da gente conhecer um pouco mais do nitrogênio. Quando a gente quis conhecer um pouco mais do nitrogênio, descobrimos que a energia de ionização dele, ao contrário da periodicidade da tabela, ela dá um salto. Por que disso? Porque o nitrogênio ele é P3, ele tem essa simetria no orbital P dele. Então, para eu tirar esse elétron, é mais difícil porque eu ia quebrar essa situação de simetria, certo? Então, se eu for ver aqui uma energia de ionização, isso aqui é número... Isso aqui é número atômico, isso aqui é energia de ionização, é I. Se eu fosse ver, a escadinha ela vai crescendo, né? Hidrogênio, hélio, dá um salto porque é um gás nobre, aí metal alcalino, alcalino terroso, boro, carbono, nitrogênio. Dá outro salto. Por que ele dá esse salto? Porque justamente eu cheguei numa situação de estabilidade e eu não quero perder essa estabilidade, né? Se eu for querer ionizar meu cara, eu vou ter que dar mais energia para quebrar a estabilidade parcial, né? Porque ele não está com o octeto dele completo, mas a situação de simetria confere certa estabilidade para ele. Então eu teria que dar mais energia para quebrar essa situação aí, para ionizá-lo, no caso, tá? Também é possível representar a distribuição eletrônica de um átomo em função da de um gás nobre, de um nível imediatamente inferior, tá? Então vamos, por exemplo, pegar o flúor, cloro, acho que o próximo é bromo. Vamos pegar o bromo, por exemplo, fazer a distribuição eletrônica do bromo. Não, vamos fazer do carbono, porque é mais simples de enxergar. O carbono ele é um S2, 2S2, 2P2. Um S2 é a configuração eletrônica do hélio, que é um gás nobre. Então eu posso escrever a distribuição eletrônica do carbono como evidenciando a distribuição eletrônica do hélio e completando o resto, 2P2. Beleza? Ah, mas que exemplo idiota. É um exemplo idiota, sim. Então vou fazer a do cloro, então, porque senão o do bromo vai ficar muito grande, porque tem mais orbitais. Tá? O cloro, o gás nobre imediatamente inferior é o neônio. A distribuição eletrônica do neônio é a seguinte, eu vou escrever aqui embaixo. Ne é 1s2, 2s2, 2p6. Completou seu octeto. O cloro, ele está imediatamente abaixo do flúor. Tá? Então, se a gente for ver a distribuição eletrônica do cara lá, ele tem que completar o terceiro nível. O cloro está no segundo nível, o flúor está no segundo nível, o cloro está no terceiro nível. Então, se eu for preenchendo aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6.
Ah, por que você não vai preencher o 3d10? Porque aí eu entro no quarto nível. Tá vendo? Ó? Eu não vou do 3p6 pro 3d10, eu vou do 3p6 pro 4s2. Então eu já pulei de nível, já estou no quarto nível. Ah, cadê? Tá aqui. Então, por exemplo, o cloro, ele seria a distribuição eletrônica do neônio. Quem que falta? Opa, pro outro lado. Quem que falta? O neônio vai até o P6, falta 3s2, 3p5. Então ficaria 3s2, 3p5, porque o cloro é P5. Beleza? Não sei se me fiz entender, mas eu consigo evidenciar a distribuição eletrônica de um gás nobre para facilitar a escrita da distribuição eletrônica de outro cara. Isso faz mais sentido quando a gente está vendo átomos de número atômico grande. Porque, porra, eu vou fazer a distribuição eletrônica do carbono, por exemplo. Eu troquei um S2 por um hélio. Que grande esbosta. Agora faz mais sentido quando eu faço por um átomo de número atômico maior. Porque eu vou ter uma complexidade maior de escrever essa brincadeira aqui, esse trilhozinho de trem. E aí faz mais sentido eu fazer isso pro cara, porque senão eu vou ter que escrever muitas coisinhas. Tá? E além disso, além de distribuição eletrônica, daquelas particularidades que a gente viu aqui, existem operações, entre aspas, né, porque não é tipo operação matemática. Existem coisas que eu posso fazer com a distribuição eletrônica do meu camarada. Eu vou começar pela ionização, porque é mais fácil de enxergar. Então vamos, por exemplo, pegar o carbono. Carbono, vou até escrever em função do hélio. É um hélio, 2s2, 2p2. Ionização é o quê? É tirar elétrons ou doar elétrons. Então vamos pegar o carbono C-. Eu dei um elétron para ele. Então ele vira um hélio, 2s2, 2p3. Vamos pegar o carbono C-2. É um hélio, 2s2, 2p4. Vamos pegar um carbono catiônico. É um hélio, 2s2, 2p1. Uma coisa que é importante vocês terem em mente. Eu sempre adiciono ou retiro elétrons da camada mais energética que está sempre da camada menos energética possível. Vai, como assim da menos energética possível? Se eu estou aqui no 3d10, a menos energética possível é o próprio 3d10, não é o 1s2. Tá? Eu vou sempre tirar da última camada de acordo com o Linus Pauling, tá? Que é a última que eu preenchi ou ou que está preenchida. Tá bom? Então, por exemplo, eu não vou tirar do S2. Eu vou tirar do P, do 2P, que é o meu subnível mais energético. Tá? E aí eu tenho outro caso diferente. Eu tenho o caso de excitação eletrônica. Vamos pegar a mesma brincadeira aqui, o carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Eu vou analisar as caixinhas dele. 1s2, 2p2. Se eu quiser excitar eletronicamente esse átomo de carbono, é a mesma coisa. Existem inúmeras formas de excitar meu átomo de carbono. Tá? Essa aqui que eu vou fazer é uma delas. Excitei meu átomo de carbono. Então ele ficaria mais ou menos isso aqui, o C asterisco, o mesmo 1s2, 2s2, 2p2, só que a particularidade desse orbital P é que agora eu tenho dois elétrons ocupando o mesmo orbital, em vez de ter um elétron em cada orbital, de acordo com a regra de Rand. Tá? Isso é uma situação de maior energia. Então, no caso, se meu camarada perder energia, ele vai voltar para o seu estado fundamental, que é um átomo, que é um elétron em cada orbital separado, sem repulsão. Tá? Agora que a gente já sabe mais ou menos como é que funciona as distribuições eletrônicas, vamos entrar aqui um pouquinho no mérito de ligações químicas. Então vamos supor que agora eu tenho dois atominhos e eu estou aproximando eles. Lembrando, um átomo, ele é o quê? Ele é um pontinho positivo e uma nuvem negativa. Dois olhinhos. Tá? Se eu for ver o gráfico de energia formado pela aproximação desses dois átomos aqui, eu estou chamando de x a distância
interatômica entre eles, internuclear entre eles, tá? Que é, no caso, a abscissa desse gráfico aqui. E aqui nas ordenadas eu vou botar energia. É o seguinte, ela vem lá do infinito, passa por um valor mínimo negativo e vai assintoticamente para zero. Vamos destrinchar esse gráfico aqui. Quando eu tenho dois átomos, que são justamente dois pontinhos positivos com duas nuvenzinhas negativas, se eu boto eles muito próximos, eu vou ter uma repulsão desgraçada entre os dois núcleos positivos, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma repulsão desgraçada, a energia do meu sistema aumenta. Então, quando a distância, o x tende a zero, a energia tende para o caralho. Que ela vai ficar extremamente alta, uma situação de extrema instabilidade. Eu estou quase encostando dois núcleos positivos, quase encostando duas coisas, dois átomos, né? Ah, uma curiosidade. Vocês nunca encostaram em alguma coisa, tá? Dois átomos nunca vão se encostar. Isso é um professor meu me falou uma vez e eu fiquei abismado. Você nunca encosta numa coisa, você sente a repulsão eletrônica dos átomos que compõem aquele elemento. Então, por exemplo, se você está aqui com a sua mãozinha aqui, indo encostar no cobertor, vai ter repulsão eletrônica entre os átomos do cobertor e os seus átomos. Você não chega a encostar nos átomos do cobertor, isso nunca vai acontecer. Dois átomos se encostando, dois núcleos se encostando. Então, se a distância interatômica tende para zero, a energia tende para o caralho. Aí, quando eu vou afastando esses átomos, eu tenho um mínimo de energia. Já eu comento esse mínimo de energia. E quando eu afasto infinitamente os caras, eles param de perceber a presença entre um e o outro. Tá? Por exemplo, eu estou falando aqui em casa e você não está escutando minha voz, é porque nós estamos, teoricamente, infinitamente separados. É a mesma coisa esses dois átomos, um não consegue perceber a presença do outro. Ou seja, se um não consegue perceber a presença do outro, é uma situação de energia zero. Tá? Então a energia, no infinito, ela tende assintoticamente para zero. Agora, nesse ponto, nesse buraco, nesse vale, existe uma situação ideal, na qual eu tenho aqui meu núcleo positivo, meus dois núcleos positivos, minhas nuvenzinhas eletrônicas negativas, e o que está acontecendo? É um jogo de atração e repulsão. Repulsão entre os núcleos atômicos e as nuvens eletrônicas, e a atração da nuvem eletrônica de um pelo núcleo atômico de outro. Então essa nuvem aqui vai se atrair por esse núcleo, essa outra nuvem vai se atrair por esse núcleo, esses dois núcleos vão se repelir, e essas duas nuvens vão se repelir, até o momento em que chegar numa situação de repelição e atração ideal, que seria justamente esse vale de energia aqui. Essa distância interatômica, internuclear, a gente pode entender como a distância entre uma ligação química, tá? Então aqui, nesse vale onde corre a distância de mais energia, mais estabilidade, representa a distância de uma ligação química. Quando estão infinitamente afastados, já expliquei, a energia tende a zero. Pronto, é isso aí, é um jogo de atração e repulsão entre os átomos. Tá? E por que isso vai ser interessante para a gente? Porque a gente vai poder justamente construir as ligações eletrônicas que nós conhecemos. Tá? Existem três tipos de ligação eletrônica que são mais presentes em nossa vida, nosso cotidiano. Eu já vou aqui puxar o gancho para a ligação metálica, ele é um mar de elétrons, mas não será objeto de estudo. Vamos começar pela ligação iônica. Ligação iônica é uma doação de elétrons, tá? Quando a gente está vendo aqui meu átomozinho lá na tabela periódica, ele tem aqui o número atômico dele, a massa atômica dele, e algumas tabelas periódicas elas podem mostrar a eletronegatividade do cara. Então se eu pego numa ligação atômica, numa ligação diatômica, uma diferença de eletronegatividade tão grande, maior que 2,5, se não me engano, essa ligação ela tende a ser iônica, tá? A rigor, nenhuma ligação é 100% iônica ou 100% covalente, tá? Existe caráter iônico, caráter covalente, cada um vai ter sua particularidade. Mas, a título de para objeto de estudo, existe ligação iônica e ligação iônica é diferente de ligação covalente, por aí vai, tá? Ela é dada por uma grande diferença de eletronegatividade, ou seja, maior que 2,5, e é uma ligação não direcional. O que quer dizer com não direcional? Se eu pego aqui meu átomo de Na, tá aqui meu sódio, e aí eu vou pegar um átomo de cloro, por exemplo. O sódio vai doar um elétron para o cloro, né? Então o cloro vai ficar negativo porque recebeu um elétron, e o sódio vai ficar positivo porque perdeu um elétron, tá? Eles quebraram aquela
eletroneutralidade que tinha entre o núcleo de cada átomo e sua respectiva nuvem eletrônica. Tá? Se isso aconteceu, eu fiquei com uma bolinha positiva e uma bolinha negativa. Geralmente não, sempre o ânion vai ter um raio atômico maior do que o seu respectivo cátion e seu respectivo átomo no estado fundamental, tá? Isso porque quanto mais elétrons eu vou botando, tá aqui meu átomo, tá aqui o primeiro nível, tá aqui o segundo nível, eu vou preenchendo sempre de dentro para fora, né? Sempre de acordo com o Linus Pauling, aí pode dar um saltinho para dentro, um saltinho para fora, enfim. Mas o que importa é que eu vou aumentando a distância do núcleo atômico. Então eu estou aumentando o raio. Você bota um elétron a mais elétrons vão gerar mais repulsão. Então eles vão querer ficar numa situação mais confortável. Ou seja, essa nuvem eletrônica ela vai dar uma espaçadazinha a mais. Tá? Então, continuando. Eu criei uma bolinha positiva e uma bolinha negativa. Ora, são cargas. Elas fazem campo elétrico. Então, por exemplo, carga negativa faz campo elétrico de sumidouro. Carga positiva faz campo elétrico de saidor. Esqueci a palavra. Campo elétrico é geratriz e sumidouro, que a gente chama. Por isso que a gente fala que é uma ligação não direcional. Ela vai em todas as direções. Ela faz uma esfera de campo elétrico aqui ao redor. Tá? E aí, atentando para uma particularidade. Eu vou falar mais para frente que não é só duas bolinhas, uma positiva e uma negativa. É uma infinidade de bolinhas positivas e negativas. Tá? Agora vamos para a ligação covalente. Valente. Ela é uma ligação direcional. É um compartilhamento de elétrons. E os orbitais eles se sobrepõem para formar as funções de onda do elétron, que sofrem interferências constitutivas, destrutivas. Eu vou explicar isso mais a fundo na teoria do orbital molecular. Tá? Então, o que está acontecendo? Por exemplo, um carbono aqui interagindo com hidrogênio. Vou ter aqui hidrogênio, carbono. Na hora que eles se sobreporem, vai gerar essa região de concordância aqui. Quando eu gero essa região de concordância aqui, esses orbitais eles se condensam e formam uma coisa mais ou menos assim. Um orbital compartilhado. Eles fazem um compartilhamento de elétrons. De modo que o elétron ele tanto está em um quanto está em outro. Tá? Mas o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Sim, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então essa nuvem eletrônica ela vai ficar ligeiramente mais deslocada para o carbono. Só que essa diferença de eletronegatividade não é suficiente para fazer uma tomada de elétrons, não é suficiente para eu ionizar por completo esse átomo de carbono e o de hidrogênio. Eles vão sim adquirir cargas parciais negativas para o carbono e carga parcial positiva para o hidrogênio, mas não chega a ser uma carga efetiva, tá? Não chega a ser uma carga permanente, um dipolo permanente. É um dipolo... Perdão, estou confundindo aqui os conceitos para vocês. Não chega a ser uma transferência permanente de cargas, tá? É um compartilhamento de elétrons, cujos átomos que participam desse compartilhamento de elétrons vão adquirir cargas parciais, tá? E aqui, aquela coisinha que eu comentei da ligação iônica, é que ela forma a rede cristalina, né? Que é aquela infinidade de bolinhas positivas e negativas. Então, por exemplo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ah, mas é só no XY? Não, é no XYZ. Então essa infinidade de bolinhas aqui repetidas no XYZ. Ok? E aí a gente não, né? Vocês devem ver, acho que em química orgânica ou química geral, que essas redes cristalinas elas são classificadas de acordo com a natureza dos átomos e da complexidade das ligações, né? Então, por exemplo, as redes cristalinas, ou seja, esse emaranhado aqui de átomos positivos e negativos, pode ser cúbica simples, que é um átomo em cada vértice do cubo, cúbica de corpo centrado, um átomo em cada vértice do cubo e um aqui no meio, cúbica de face centrada, que é um átomo em cada vértice e um átomo em cada face da brincadeira aqui, hexagonal e por aí vai, tá? Não vai ser mérito nosso por enquanto. A ligação covalente, por sua vez, ela também tem sua particularidade. Ela tem tanto a ligação sigma quanto a ligação pi. A ligação sigma é uma interação / interpenetration frontal de orbitais. Essa palavra interpenetração a gente vai escutar bastante na química, tá? Ela ocorre, deixa eu pegar aqui um átomo de carbono, dois átomos de carbono.
tá? Os dois orbitais P, eles vão interagir entre eles formando uma ligação covalente. Então essa brincadeira vai ficar assim, ó. Pá, pá, pá. Ocorre uma interpenetração frontal de orbitais. Eles vão um sobrepor o outro de uma maneira bem efetiva. É que nem aquilo que eu fiz em sala de aula, aquele aperto de mão fortão, entendeu? E eu formo essa região aqui, onde os meus átomos de carbono compartilham esses elétrons. Em compensation, a ligação π, ela é uma interação entre orbitais p paralelos, tá? Esses carbonos, eles estão usando os orbitais p dele para fazer a ligação sigma. Porém, eles têm mais orbitais p aqui. Esses outros orbitais p podem estar ocupados por elétrons e eles podem interagir entre si também, tá? Só que essa interação, pela geometria das minhas moléculas, vai ser mais dificultada. Então, por exemplo, eu tenho aqui meus carbonos fazendo a ligação sigma e eles têm o orbital p aqui paralelo entre eles. O que vai acontecer? Na hora que eles forem interagir para formar uma ligação π, a brincadeira vai ficar assim, ó. Carbono, carbono, a ligação sigma, eu vou fazer de vermelho aqui, ó, a ligação π, que é uma bananinha para cima, né, o overlap desses orbitais p paralelos. Só que o orbital p ele é para os dois lados, é a gravatinha para os dois lados, então vai ter a mesma brincadeira para baixo. Então eu sei que esses dois elétrons aqui que cada orbital p tinha, agora eles estão transitando nessa região zona aqui, tá? Nessa região zona tanto para cima quanto para baixo, né, tá? Não é que um vai estar em cima e o outro vai estar embaixo, não. Eu sei que é uma probabilidade do elétron estar lá. Eu tenho certeza 100% que esses dois elétrons eles estão dentro dessa região aqui definida pelos meus orbitais p paralelos, que se condensaram e formaram essa ligação π. Aí fica esse hamburguinho aí, esse sanduichinho. O hambúrguer seria a ligação sigma e os pães seria a ligação π. Ok? E aí a gente entra no mérito de ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Ligação simples é só uma sigma, ligação dupla é uma sigma e uma π, e ligação tripla é uma sigma e duas π's, π. Tá? Então aqui, por exemplo, para o carbono, carbono com carbono, PAN, ligação dupla, vou fazer para o oxigênio agora, os orbitais p do oxigênio, fazendo seu overlap aqui, e aí os orbitais π, tanto para cima quanto para baixo, fazendo hambúrguer. E aí eu vou botar o nitrogênio aqui, por exemplo, ligação tripla, eu vou ter a ligação sigma, vou fazer de vermelho uma das π's, e de verde a outra π, eu acho que vai ficar difícil de ver. É um negócio meio 3D, assim, tipo, uma das π's está nesse plano aqui em pé e a outra está nesse plano aqui horizontal, tá? É isso. Forma tipo uma salsicheira, não sei. Vocês podem ver que as ligações covalentes, elas são direcionais, né? Eu sempre vou ter essa direção aqui preferencial. Não tem ação de um campo elétrico ao redor dessas brincadeiras aqui, desses átomos, tá? Para a próxima página. Teoria da ligação do Lewis. A teoria da ligação de Lewis ela é bem tranquila. Ela trata basicamente os átomos e sua camadinha de valência, né? Então, assim, vou fazer o carbono, por exemplo, ele tem 4 elétrons na camada de valência, e eu vou pegar hidrogênios. De acordo com a teoria da ligação de Lewis, todo camarada vai querer completar seu octeto. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse átomo de carbono, vou chegar a vários hidrogênios do lado, e ambos vão completar esse octeto. Então, assim que vai ficar. Essa é a teoria da ligação de Lewis. Átomos e pontinhos. Tá? Tanto para ligação covalente, isso aqui seriam ligações covalentes, né? Deixa eu até fazer quadradinhos. Tanto para ligações covalentes, quanto para ligações iônicas. Então, por exemplo, o Na está aqui, o Cl está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer é Na sem bolitas e o cloro cheio de bolitas. Ambos completando o octeto também. Tá? Essas são as estruturas de Lewis e essa teoria da ligação de Lewis, bolinhas. Tá? Tem ainda uma particularidade que seria a ligação dativa, que é tipo um átomo doando um par de elétrons, mas isso aí já caiu por terra.
na química, a ligação dativa ela deixou de ser considerada, porque ela não representava muito bem o sistema que a gente está tratando, né? E aí eu também tenho a teoria da ligação de valência. A teoria da ligação de valência seria essa condensação desses orbitais aqui em um só. De novo. Seria a condensação dos meus orbitais num só. Então eu vou ter aqui meu carbono, meu outro carbono. A teoria da ligação de valência diz que esses orbitais vão se condensar num bagulhão direcional aqui. E os meus elétrons vão estar ocupando essa região aí de dentro. Tá? Então, sumariamente, Lewis dizia que os átomos eles têm que completar um octeto, beleza, tranquilo, para cada um atingir a configuração de gás nobre. E a teoria da ligação de valência dizia que os orbitais eles vão chegar, vão se sobrepor e vão se aglutinar nessa brincadeira aqui. Tá? Contudo, nem tudo são flores 2.0. Vocês podem perceber que, vou até escrever aqui, o carbono, se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6. 2p2, perdão. Pã, pã. Se eu for chegar ao metano, a gente sabe que é CH4, né? A gente descobriu que o metano é CH4. Não sei, eu não lembro qual método, mas a gente descobriu que o metano era CH4. E aí, olha como ficaria esquisito eu pegar 4 hidrogênios e fazer as ligações assim, ó. Ih, não é 2, é 1 só. 1. Olha que esquisito ficaria se a gente fizesse ligações desse jeito. Um aqui e 2 aqui. É extremamente estranho. A gente não consegue fazer isso no átomo de carbono normal. Ah, mas por que é estranho? Vamos pegar aqui o orbital Px, Py e Pz. Vamos chamar isso aqui de Px, Py e Pz. O Px eu botei um hidrogênio interagindo com ele. O Py eu botei outro hidrogênio interagindo com ele. E o Pz eu botei 2 hidrogênios interagindo com ele. Não é estranho eu fazer isso? Ah, mas e se eu botar do outro lado? Beleza, olha quanto espaço livre eu tenho aqui nessa região aqui, que seria supostamente interessante para eu arranjar esses meus átomos de hidrogênio numa configuração que todos ficassem igualmente espaçados e na situação de menor energia possível. Em contrapartida, eu estou botando 2 átomos de hidrogênio ou juntos ou numa situação de alta proximidade que gera instabilidade, né? Então, o que acontece efetivamente com o metano e o carbono em si? Os orbitais eles vão se hibridizar. Hibridizar quer dizer que eles vão gerar orbitais híbridos. Então, o carbono, que seria 2s2, 2p6, acontece que o subnível 2 dele, 2s2, 2p6, o orbital S e os orbitais P, eles se aglutinam no nível intermediário de energia, gerando, portanto, 4 orbitais quimicamente equivalentes de mesma energia, cada um com seu elétron de acordo com a regra de Rand. Tá? Então eu meio que estou tirando a energia desses 2 elétrons aqui e eu estou aumentando a energia desses outros 2 para eles chegarem num patamar intermediário. É outro patamar. Beleza? E aí como é que ficaria a geometria desse meu malucão aí? Eu tenho aqui o orbital P normal, e isso aqui a gente vai chamar de orbital SP3, perdão. Por que é SP3? Porque é um orbital S e 3 orbitais P, vulgo SP3. Então a geometria do meu orbital SP3, de um deles, é assim, ó. É como se eu estivesse puxando essa gravatinha para lá. Então ele fica mais proeminente de um lado e menos do outro. Ele fica com uma espinhazinha de um lado e um bração do outro. Beleza? E isso até ajuda na direcionalidade da minha ligação. Que agora eu tenho o átomo de carbono com 4 baguletes assim, ó. Vamos fingir que cada linha dessas aqui, ó, é um orbital P. Ah, mas ele tem aqui seu outro respectivo, tá? Então, pá, pá e pá. Pronto, desenhei meu átomo de carbono, os 4 orbitais híbridos sp3, e agora fica muito mais fácil eu botar um hidrogênio em cada um deles, porque eles vão ficar igualmente espaçados, e a estrutura que vai se formar é essa estrutura tetraédrica aqui. Vai formar um tetraedro, no qual o carbono está aqui no meio, e cada vértice corresponde a um hidrogênio sendo ligado por um orbital sp3. Então como é que a gente definiria essa ligação? É uma ligação sigma
sp3 do orbital do carbono, S. Beleza? Então aqui eu tenho meus orbitais 2sp3 se ligando com o orbital 1s do hidrogênio, uma sigma, 2sp3, 1s. Esse é o nome da ligação, né? Cada ligação ela vai ter um nome. O nome dessa aqui especificamente é essa. Leva em conta a hibridização, o tipo do orbital e o nível dele. Tá? E aí isso permite o carbono comportar mais elétrons, mais ligações e por aí vai. Eu chego então, portanto, nessa situation, nessa stability situation. Beleza? Então aí pro metano eu fiquei com essa brincadeira aí. Os meus fazer esse aqui mais grossão para cá, esse aqui miudinho porque ele está entrando no plano. Cada um tem seu hidrogênio no arranjo tetraédrico, tá? E além disso, eu não tenho só esse um tipo de hybridization. Eu posso ter outro tipo de hibridização também. Deixa eu até fazer aqui o diagrama de energia. Um S2 do carbono, os 4 orbitais 2sp3, os elétrons vermelhos são dos hidrogênios e os elétrons pretos são do carbono. Então eu consigo fazer essa distribuição linda, perfeita, maravilhosa. E aí essa hibridização é denominada sp3, porque tem as orbitais... Pronto. E aí também existem as hibridizações sp2 e sp. E outras que não serão foco do estudo, né? Outras hibridizações envolvendo outros orbitais, tipo D, F e caos. Resumindo, caos. Tá? Como é que ficaria a sp2, por exemplo? São um S2, 2sp2, 2p. Porque sp2... Opa. sp2, eu peguei 2 orbitais p, deixei um orbital p lá tranquilo, sp2, tudo no nível 2, tá? Então o que acontece? Eu vou ter 1, 2, 3 e o meu outro elétron aqui. Tá? Essa seria a hibridização sp2. Note que aqui na sp3 eu consigo fazer 4 ligações sigmas. Na sp2 eu consigo fazer 3 sigmas e uma pi, porque esse orbital 2p ele vai permanecer na sua configuração original, né? Aqui, ó. Vamos fingir que isso aqui é um triângulo, tá? Tô vendo assim uma pipa. E aí, sp2, sp2, sp2 e o orbital p que permaneceu puro, o orbital p puro. Então eu posso fazer uma sigma, sigma, sigma e ainda posso fazer uma pi com algum camarada aqui outro, tá? E do mesmo modo, eu tenho a hibridização sp. Então aqui eu tenho um sp2, tenho um s2, 2 orbitais sp, porque é um orbital S e um orbital P aglutinados, e os 2 orbitais P puro aqui. Então aqui eu consigo fazer 2 sigmas e 2 pis. Então a geometria dessa brincadeira ficaria assim. Orbital P puro, sigma e sigma. Tá safo? Aí na próxima página, aqui eu já até especifico como é que são as ligações, as hibridizações. A sp3 são 4 ligações sigma, a sp2 3 ligações sigmas e uma pi, e a sp 2 ligações sigmas e 2 pis, pipi. Então aqui na sp3, por exemplo, arranjo tetraédrico, CH4, como por exemplo, CH4. Aqui eu posso botar clorofórmio, metanal, que é o H2CO, que seria justamente meu carbono, a pi, H, um O, mas eu sobro com um elétron aqui, ó, do orbital P puro, que está reto, que vai ficar paralelo com outros orbitais P aqui do oxigênio, que vai me permitir fazer a minha ligação π. Beleza? É isso. E aqui embaixo, tô até ficando sem voz já. 2 ligações sigmas e 2 ligações π. Então o que eu posso botar aqui como exemplo? Eu posso botar um dupla C, que são 2 πs e 2 sigmas.
Então como é que ficaria o arranjo para esse meu camarada? Seria uma sigma aqui, uma π aqui e a outra π para o outro lado. Lembrando, essas π's elas não estão na mesma direção, tá? Uma π está em pé e a outra está deitada. Só que agora, em vez de elas estar no mesmo lugar, elas estão concatenadas. Mas eu também posso ter, porque isso aqui são duas duplas, né? Eu posso ter uma ligação tripla, com certeza. Então eu teria uma sigma, outra sigma, uma π aqui em cima, outra π aqui embaixo. Opa, mudar a cor. Uma π e uma π. E aí eu volto para aquele arranjo de dois planos se cortando assim, as pipis, beleza? E aí cada arranjo desse, cada geometria dessa eu vou ter um nome. Isso aqui é a geometria tetraédrica, porque justamente essas quatro ligações elas têm a tensão angular. Esse ângulo aqui, até é importante comentar, é de aproximadamente 109 graus, tá? E isso descreve a geometria do meu tetraedro. Essa geometria aqui é trigonal plana, que é um triângulo, tá vendo? Esse triângulo aqui, ó. Por mais que tenha π lá, a π não participa dessa geometria. É trigonal plana. Aqui é tetraédrica. SP3 é tetraédrica, vou até escrever aqui, SP3. SP2 é trigonal plano. E a SP é linear, é uma linha. Beleza? Então a aula vai ficando por aqui, acabou ficando um pouco extenso porque eu botei mais conceitos do que eu deveria aqui nessa primeira aula. Vou gravar e vou enviar a segunda para vocês também. E aí essa segunda aula eu vou dar nessa próxima semana, sexta-feira do começo de março. E aí eu vou tentar também acelerar, dado que eu vou dar a aula gravada para vocês antes, eu vou acelerar em aula para a gente poder fazer mais exercícios. Tá? A próxima aula vai ser mais tranquila, porque essa aula introdutória eu quis botar uma carregada de conceito. Mas vocês podem ficar tranquilitos. Valeu!